Bom dia, pessoal. Bom dia, Liz Kaminski, Ana Moss, Perfil Ativação. Bom dia para vocês. Hoje eu quero trazer um assunto aqui para vocês relacionado a também a resiliência. Mas hoje eu venho falar da César Andrade. Bom dia. Hoje eu venho falar da neurociência e a rejeição. Literalmente, para algumas pessoas que sofrem da rejeição, não sabem como lidar, nem como a neurociência explica isso. Aí, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Bom dia, Fernanda. Tudo bem? Então, podemos começar aqui. Bom dia, Ana Moça. Para quem não sabe, eu viajei, então hoje o cenário aqui atrás está um pouco diferente. Estou na casa da minha mãe. Neurociência e rejeição. São muitas informações que acabam impactando o nosso cérebro, principalmente na parte emocional, onde nós chamamos de sistema límbico, responsável pelas nossas emoções. E com essa autoestima, muitas vezes, como nós já estudamos aqui, quando a autoestima fica abalada, as vias de fuga naturais acabam sendo manifestadas através de doença, sejam elas ansiedade, depressão. Porém, hoje eu trago para você um gatilho, um ponto-chave, que é chamada a rejeição. Uma região chamada ínsula no nosso cérebro, ela é ativada quando a sensação da rejeição ou a perseguição, seja um ou outro, o mecanismo é o mesmo para as duas mesmas regiões. Assim como a região do giro do símbolo, que é chamada quando você faz o círculo de repetição de ciclo e emoções e sensações. Bom dia, Ana Valéria, tudo bem? Então, essa área do giro do símbolo, quando você não sai desse ciclo, é chamada é o responsável pela a área que nos dá a sensação de sofrimento. Portanto, quando o desconforto é associado com o sofrimento, essas áreas cerebrais são acionadas, mostrando que estão funcionando de forma inadequada. Então, a rejeição, ela nada mais é também do que um desajuste e que causa uma cascata de desajustes no restante do seu cérebro. Sendo assim, a rejeição, ela causa no seu cérebro a mesma situação, o mesmo sentimento que a dor. Pesquisas feitas na Califórnia, em Los Angeles, com americanos da Universidade de Washington, que eram ignorados por um grupo, ignorados socialmente, e foram estudadas as reações desses cérebros. E nesse estudo houve uma coisa muito curiosa, porque o mais interessante é que a junção daquilo que a gente vem conversando aqui foi estudado, só não foi feito ressonância magnética, mas foram feitas tomografias
E nessas imagens são semelhantes, coincidentes com a questão de pessoas não só que se sentem rejeitadas socialmente, mas as pessoas que são também coagidas, desrespeitadas, julgadas. E o que trouxe à luz do estudo é a questão da associação à dor física. A dor causada pela rejeição é igual à dor aguda no corpo, diz a neurociência. Eu trago para você ciência. Voltamos aqui nesse momento, quando a gente fala da rejeição e da dor da neurociência, é impossível não falar a respeito de resiliência, como nós falamos ontem. A capacidade de sermos resilientes, que eu vou reafirmar para você aqui, porque isso é importante para a sua identidade. Ser resiliente nada mais é do que a capacidade de você se recobrar, de você se reerguer de uma situação que muitos encaram como a má sorte ou a mudanças abruptas e gritantes, inclusive quando são mudanças que você não quis, você não colaborou para que elas acontecessem. Quando isso é feito, a sua rebelião contra a sua vontade. Mas você precisa se adaptar. Isso é ser resiliente. Existem princípios neurológicos e psicológicos. O primeiro deles é estabelecer a personalidade que está enraizada no cérebro de cada indivíduo, e os seus aspectos são controlados pelo fisiológico cerebral de cada indivíduo. Sim, o seu cérebro ele tem um fisiológico. As suas emoções nada mais é do que reflexo desse fisiológico cerebral, a estrutura do seu neurológico. O segundo princípio é que a personalidade do indivíduo continua-se em desenvolvimento ao longo de toda a vida e é composta por vários eventos. Ou seja, a sua personalidade sempre estará, enquanto você viver, sempre estará em desenvolvimento. Pessoas que hoje questionam esse ou aquele pilar da sua personalidade, pode ser que seja mudado. As pessoas mudam. O terceiro princípio é esclarecer a personalidade de se desenvolver e evoluir. A questão não é fixa. Nasci assim, vou morrer assim. Isso só vem realmente reafirmar e corroborar o que nós já viemos falando aqui. Rome Salomão, seja bem-vinda, querida. O quarto princípio se desdobra a respeito da singularidade de cada pessoa e simultaneidade, o reconhecimento da singularidade de todos. Tá, Aline, mas o que isso quer dizer? Somos únicos. Somos singular. O que ele quer dizer aqui? O princípio se desdobra a respeito da sua singularidade. O princípio se desdobra a respeito de você ser diferente de mim e eu diferente de você, assim como de cada pessoa. E isso acontece de forma simultânea. Da mesma forma que eu estou mudando aqui, você está mudando aí. Percebe? Isso é simultâneo. O reconhecimento de singularidade, de sermos específicos, de sermos únicos, de toda maneira. O ser humano se constitui a partir da necessidade, assim como a mente, assim como o seu neurológico. Na teoria de Murray, tiveram vários pontos que ele fala. Ele é primeiro de formação, ele é um psicólogo,
depois ele se tornou terapeuta e aí ele se tornou neurocientista. E ele, nessa teoria, ele fala que nós iremos perceber as necessidades do ser humano ao longo da vida. Veja, quando você nasce, você tem a necessidade de um colo, de ser amamentado e de ser cuidado e amparado, ter o seu porto seguro até os primeiros passos e as suas primeiras palavras. Não faz sentido hoje, você que está aqui comigo, que sabe ler, escrever, entende da parte tecnológica, não faz sentido nós trazermos para hoje a sua necessidade enquanto criança. Faz sentido hoje ter alguém te amparando para os seus primeiros passos, trocar suas fraldas? Não faz sentido. Então esse é o ponto que nós precisamos considerar. As necessidades, elas elevam de nível. Cada dia ela sobe de nível. Principalmente porque nós temos níveis de tensões no nosso organismo. E hoje, diferente de quando éramos pequeninos, a nossa necessidade, ela vem em reduzir o nosso estresse, tentando satisfazer a nossa calma. Nós procuramos calma, nós procuramos paz. Eles ativam o comportamento na direção certa a serem satisfeitas. Quer dizer isso? Um exemplo. Eu tenho uma dor de cabeça, isso me gera um estresse. Como eu vou reduzir isso? Como eu vou ter paz com essa dor de cabeça? Tomando um medicamento, esperando satisfazer a minha necessidade. E essas necessidades, elas são classificadas em primárias e secundárias. Quando nós colocamos dentro dessas necessidades, sejam elas quais forem, primárias ou secundárias, quando nós colocamos a resiliência dentro dessa teoria, a teoria de toda a origem da mente, porque nós estudamos cérebro e também a mente. A mente é tudo o que o teu cérebro produz: pensamentos, sensações, julgamentos, acolhimento, caridade, resiliência. Isso é a sua mente. Então, quando nós colocamos a resiliência dentro dessa teoria da nossa mente, que é muito maior do que nós imaginamos, encontramos necessidades e finalidades que nós podemos mudar e melhorar na estrutura do nosso cérebro. Consegue compreender que todo esse universo de emoções, sensações, pré-julgamento, presságios, tudo volta para a origem, tudo volta para a estrutura do nosso cérebro. Por exemplo, na estrutura motora do nosso cerebelo, nós recebemos as informações de estímulos e órgãos e sentidos. Em seguida, o nosso cérebro, ele codifica essas informações. Tudo você recebe. O que ele faz? Ele codifica essas sensações, isso são códigos. Esses estímulos ele codifica e em seguida passa pela estrutura da amígdala, que traduz essas informações e repassa o que foi produzido para os hormônios específicos. Só então os hormônios enviarão essas mensagens para as estruturas que podem redistribuir, como por exemplo a tireoide, suprarrenais e sexuais. Sim, os hormônios sexuais também é gatilho das suas emoções. Esse movimento ele cria um eixo onde começa a produção. Tudo é central. Uma produção das suas crenças básicas no ambiente do teu cérebro. Quer um exemplo? Fulano que faz tal coisa sempre vai ser isso. Mas por quê? Porque você cresceu nessa crença. Você cresceu nisso. Uma pessoa diante de estresse,
vemos que ela recebe informações que vão sendo codificadas e que irão suprir a região do neocórtex. Já ouviu dizer assim, alguém chegar para você e falar, nossa, eu tenho um problemão, e joga para você uma notícia e fala assim, e agora, o que você vai fazer com isso? É como o teu cérebro, como o teu neocórtex faz. Ele reúne essas informações e o que ele vai fazer? Onde finalmente será formada a decisão com base nas suas crenças. Ou seja, eu vou tomar uma decisão em relação ao meu problema, em relação ao outro, em relação à minha necessidade básica, por exemplo, de comer, de ir ao banheiro, a minha dor de cabeça, a partir da minha crença. Por exemplo, minha avó dizia que pôr rodela de batata no olho tira dor de cabeça. Essa é a minha crença. Um paninho com vinagre na cabeça, essa é a crença. E às vezes a nossa crença nos segura tanto que eu prefiro ficar com as minhas rodelas de batatas do que aceitar a sua sugestão do paninho com vinagre ou até mesmo tomar um medicamento. Eu fecho as portas para o meu crescimento, para o meu relacionamento comigo mesmo e com quem me sugere, e me fecho no meu mundinho. Como diz um dito popular, ficamos na caixinha. Qual é a sua caixa hoje? Com base nas nossas crenças, é que nós iremos expressar por meio do nosso comportamento, das nossas emoções. Sua emoção é comportamento. O nosso recebimento e a sua resiliência em determinada área. Perdão é resiliência? Empatia, tentar nos colocar no lugar do outro é resiliência? Ou simplesmente nem tudo que parece ser é? O que fazer? Mas Aline, estar resiliente é algo que qualquer pessoa pode conseguir ou existe alguma restrição? Vou dizer para você aqui. De modo geral, podemos dizer que a resiliência ela está à disposição de qualquer pessoa. Até mesmo antes do nosso nascimento, podemos ver bebê expressando a sua urgência de sobrevivência. Essa pesquisa de neurociência eu trago da faculdade de Stanford. O estudo que expressa bebês antes mesmo de nascer, no ventre da mãe, expressando a sua necessidade, sua resiliência. E também, não só a necessidade, mas a resiliência de se adaptar. Desse ponto de vista, podemos dizer que a resiliência ela tem um substrato genético que acompanha o ser humano ao longo da sua vida inteira. No entanto, pode ser desenvolvida ao longo da vida. E trago uma notícia para você, talvez boa. Se ontem você não foi resiliente, hoje você pode ser. A resiliência ela está disponível ao nosso desenvolvimento diário. Isso vai depender do nosso repertório de crenças, de emoções, da nossa capacidade de termos maturação cognitiva e de crenças. A resiliência, ela está à disposição de todo e qualquer ser humano ao longo de sua vida. Principalmente em sermos resilientes com o nosso fabricante. Porque às vezes nós lidamos com situações que são impostas para nós e que não conseguimos mudar. Inclusive até mesmo do seu fabricante, que coloca
até mesmo para te livrar de uma situação, para te conduzir por um caminho que Ele sabe que é melhor do que você imagina, melhor do que aquilo, do que aquela besteira que nós estamos fazendo naquele momento. A menos que ocorra, veja, isso é ciência, mesmo que exista uma lesão neuronal cerebral, que a pessoa não tenha competência primária de maturar as crenças e significado para a situação, além de ver como objetivo maior básico de sobrevivência, mesmo assim, essa pessoa vai estar com a área de resiliência um pouco mais restrita, mas até mesmo essa pessoa é capaz de resiliência. Pasme. Um psicopata, ele tem resiliência. Ele se adequa à situação que ele é colocado. Por isso, mesmo hoje a mensagem que eu trago para você nesse sábado, mesmo diante de situações de rejeições, de problemas que você não pode controlar, seja resiliente. Tenha a capacidade de se reerguer, de se adequar a situações que até mesmo você não escolheu, mas que foi imposto para você. Hoje eu quero deixar uma mensagem para você do seu fabricante. Vem cá. Aí, pessoal, a minha mãe, estou na casa da minha mãe hoje. Essa é a Dona Sônia. Estou aí ao vivo com o pessoal na live. Pode abrir a porta se ela quiser. Não, fechei. Então, independente da situação que você passa, do que você venha ter que fazer uso dessa resiliência, às vezes somos forçados a ter resiliência, mesmo diante da rejeição. Eu quero deixar para você uma mensagem do seu fabricante, eu já falei ela aqui, mas eu gosto muito. E seja nos dias felizes, nos dias não tão felizes, ele continua sendo o fabricante que faz a sua manutenção em nós todos os dias. Porque, afinal de contas, nós estamos no serviço de garantia, né? A garantia é estendida. Ele pode fazer a manutenção sempre, em tempo real. Quero deixar uma mensagem para você no livro do seu fabricante. Ela se encontra ali em Isaías 41, 9 e 10, que diz assim: Tu a quem tomei desde os fins da terra e te chamei dentre os seus mais excelentes e te disse: Tu és o meu servo, a ti escolhi e não te rejeitei. Se você hoje está aqui assistindo esse vídeo e lida com a rejeição, eu tenho essa boa notícia para você. O seu fabricante não te rejeita. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus, o teu fabricante. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. E eu desejo do fundo do meu coração que você possa refletir sobre esses nossos pequenos momentos aqui. O que você vai fazer com isso? Teu fabricante você já tem carta branca, todo o aval dele para prosperar, para você reverter tudo isso, inclusive com resiliência. O que você vai fazer com isso? Dê o seu melhor. Pode ter certeza. Haverá sempre um viés que o melhor retornará para você. Então eu quero deixar essa mensagem para você e um único pedido. Você é um ser único, um ser maravilhoso, imagem e semelhança do fabricante. Vai cuidar da sua vida. Cuida da sua vida.
É o maior bem que você pode fazer por hoje. Essa mensagem aqui é só para hoje. Amanhã é outro dia. Beijo, pessoal. Até amanhã.